dia quarta-feira, 11 de fevereiro, a Polícia Federal faz nova operação contra desvios na Rio Previdência. Suspeitos jogaram mala de dinheiro pela janela para tentar se livrar do flagrante. Homenagem da Acadêmicos de Niterói no grupo especial do Carnaval do Rio levanta dúvidas. Lula pode ser tema de festa popular ou é pré-campanha? Vem entender com a gente na edição de hoje. E Flávio Bolsonaro encerra a tour internacional. A viagem bancada pelo Senado teve romaria nos círculos da extrema-direita mundial, mas nenhum encontro relevante. Notícia e análise TVT News, primeira edição, está começando agora, direto da Avenida Paulista. Vem se informar com a gente. Vamos lá, vamos juntos. Dinheiro voou pela janela hoje durante a operação da Polícia Federal em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A quarta fase da Operação Barco de Papel mira suspeitos envolvidos em fraudes ligadas ao Banco Master e ao Fundo de Previdência dos Servidores do Rio, a Rio Previdência. Durante o cumprimento de mandado em um apartamento, um dos investigados tentou se livrar das provas jogando uma mala com dinheiro pela janela. Vocês veem aí na imagem, dinheiro caiu aí nessa casa vizinha ao prédio. A mala foi recuperada pelos agentes. A operação investiga desvio de recursos, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro. Segundo a PF, quase 1 bilhão do Fundo de Previdência do Estado do Rio teria sido aplicado de forma suspeita no Banco Master. Além da mala de dinheiro, a polícia apreendeu celulares, documentos e carros de luxo. Gente, essa imagem é de cinema. Laura Capriano e Eduardo Castro comigo aqui. Essa imagem surgiu agora, viu? Agora de manhã a PF está divulgando e é muito curioso porque o dinheiro, enfim, caiu nessa casa vizinha e vem eu acho que é um morador, eu presumo que seja um morador da casa e começa a recolher aqui esse dinheiro, porque, enfim, tá chovendo grana em Balneário Camboriú, gente. Laura, bom dia. Gente, nota de 200, hein? Sim. Pô, nota de 200. Parece que nunca viu, né? Meu Deus, eu nunca vi. E não é pouca. Não, a Polícia Federal tá sensacional, né, cara? E é isso, né? É isso que nós estamos sempre batendo aqui. Onde é que estão essas notas? Tá no morro do Rio de Janeiro, tá com o traficante que chama de piscina uma caixa d'água de PVC. Sim. É nisso que está o dinheiro? Não. É em Balneário Camboriú, aquele lugar lindo que o governador Jorginho de Mello gosta tanto, né? O governador fascista de Santa Catarina, e acha que aquilo lá é a fina flor da sociedade. A gente está vendo. É gente que tem que jogar dinheiro pela janela para não responder a um flagrante. É uma vergonha mesmo. Sabe o que passa? A burrice até nessa hora ela prevalece. É jogar sabe? Não, porque foi no sofá, então joga o sofá pela janela, porque daí o crime não vai ser mais provável. Batom na cueca, pega a cueca suja de batom e joga pela janela. Vai cair lá embaixo, vai continuar sendo prova do seu crime. Porque todo mundo vai saber de onde vem. Olha, mas fica ainda mais caricato, né? Fica ainda mais ridículo, fica ainda mais chamativo pelo aparatoso, né? Mas gostaríamos de ver o nome logo. Vai aparecer até o fim do dia, aparece, né? Sempre tem sido assim. O nome do cavalheiro ou da madame que é a dona da mala, né? E também gostaríamos de ver a mala, para ver quanto que soma a esse dinheiro o valor da mala, porque não vai ser saco de supermercado, tá certo? Essa gente que rouba esse montante também gasta em outras coisas, até para lavar o dinheiro. Esse aí ficou sujo. Vai ter que lavar na mão. E vamos lembrar, eu acho que a gente tinha que ir lembrando esses casos. Porque é tanto pacote de dinheiro que a Polícia Federal está abrindo, né? Vamos lembrar, isso aqui é um pacote que não é um pacote, é um pacote desfeito. Mas o Sóstenes Cavalcante também encontraram quase R$500 milhão na casa dele. 400 milhões, né? exatamente. O prefeito de Sorocaba também com um monte de dinheiro. Quer dizer, nós estamos vendo a Polícia Federal de fato trabalhando e pegando esses ativos. Agora é interessante, né? Pegando recuperação de ativos. Isso é recuperação de ativos. Agora, você imagina, né? Isso aí é o troco. Sim. Essa parte, o dinheiro vivo, é o troco.
Porque o resto a gente sabe que não anda em dinheiro físico, né? É dinheiro eletrônico passando pelas instituições bancárias. Essa parte é a parte do troco, a parte para remunerar É o para carregar no bolso, para pagar as propinas, para pagar os policiais corruptos, para pagar a turma que faz o serviço sujo. Mas o dinheiro grosso não está por aí, obviamente, em termos físicos, né? É dinheiro eletrônico. Muito importante o que você está falando, porque nós estamos falando de um escândalo de quanto? A última contagem, 16 bilhões de reais. E que tem caras, fintechs envolvidas, né? justamente a galera que mexe com esse dinheiro não físico. Isso a gente pegando o Banco Master, né? Sim. Fora, se a gente for pegar que esse grupo de envolvidos muitas vezes se intersecciona em outros grupos de envolvidos, por exemplo, com o PCC, carbono oculto, aí você está falando de ainda mais dinheiro, isso aqui vira mais troquinho ainda. Mas é bom que a gente tenha essa relação. Isto aqui é o troco. Isto aqui é o que você deu para o cobrador do ônibus e o cara te deu de volta para essa gente. Isto aqui é o pouquinho, porque o que eles roubam mesmo é na casa de bilhões com B de bananada. Não é aquilo que a gente está acostumado a ver como resultado de operação policial, que é isso aqui. É muito, mas muito mais. Os detalhes dessa operação ainda estão sendo divulgados pela Polícia Federal. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Agora, acho muito interessante, né? Tem uma das fotos que aparece a mala. A gente falou sobre a mala, né? Aquela que tem o dinheiro em cima da mesa, a mala aparece. Quer ver? Isso é que é dinheiro sujo, Laura Caprilhoni. Dinheiro sujo. Não, tem uma outra uma Bíblia. aqui. Atenção, a Bíblia. Olha só, tem uma Bíblia. Eu vou mandar essa outra porque tem exatamente a mala, que é uma mala dessas de carrinho. E ela parece que estourou, porque imagina, né? A pessoa vai jogar pela janela. Abarrotada. Ela estourou e por isso que isso tudo foi aparecendo. Esse dinheiro. Porque eu fiquei imaginando essa cena, né? A pessoa vai lá, pega e fala assim, não, vou jogar aqui, ninguém vai ver na casa do lado. Não, de repente, ninguém vai saber, quem vai imaginar. Cai, explode, cai dinheiro pela varanda toda ali da casa. Mas eu vou lá e pego de volta, quando a polícia for embora. Olha, foi essa a ideia. Mas eu acho isso, eu acho que é importante a gente notar que isso é um troco mesmo, porque é por isso que eles jogam fora. Sim. Porque isso é ali, ó. É uma mala mesmo, meu Deus. Uma mala mesmo. Aquelas malinhas baratas. Mala de carregar. Sim, dessas durinhas, de não né? despachar, né? De não despachar. Isso. No avião. Vamos em frente, galera. Qualquer novidade em relação a esse caso, eu trago aqui para vocês. Nos bastidores do Congresso, deputados e senadores admitem que não existe clima para derrubar o veto do presidente Lula ao chamado Trem da Alegria, que é aquele pacote aprovado pelo Congresso que abre espaço para aumento de gratificações e salários de servidores do Legislativo, inclusive acima do teto constitucional. A apuração é da jornalista Letícia Fernandes, no Estadão. A avaliação hoje é que insistir no tema traria desgaste enorme, principalmente em ano pré-eleitoral. Qualquer discussão sobre privilégios cairia muito mal para a opinião pública. Parlamentares reconhecem que o projeto virou o símbolo de regalias. Além disso, pesa a decisão do Supremo, que suspendeu penduricalhos e reforçou a cobrança por mais controle nos supersalários de servidores dos 3 poderes. Então é isso. Aquilo que a gente discutiu, né? Vários dos vetos do presidente Lula vão continuar valendo justamente porque o Congresso recua numa situação de muita vergonha por conta da opinião pública que se levanta contrária a essas decisões, não, Laura? Porque é tão indecoroso, é tão sem vergonha, é tão assintoso. Imagina isso, batendo essa informação de que os caras querem ganhar 70 mil reais por mês para um cara que ganha salário mínimo. Cara, é impossível, não tem justificativa moral alguma para uma coisa dessa. E ganhar acima do teto constitucional, que é 46 mil, quer dizer, esse é o teto do Brasil. Não adianta querer ganhar mais. Não, adianta. Né? Se a gente não estivesse chamando atenção, se a gente não estivesse denunciando, se a gente não tivesse o tempo inteiro na marcação, certamente, a gente sabe, o propósito deles era transformar o Congresso Nacional num bunker da corrupção. Né? Quer dizer, os caras já tinham aprovado a impunidade total, quer dizer, a polícia só pode investigá-los se eles se autorizarem, né? E agora essa coisa do super salário, quer dizer, isso aí tá virando, quer dizer, a opinião pública sabe o que é que eles querem.
e está conseguindo barrar. Eu acho que é muito importante essa vigilância permanente sobre esse Congresso, porque apesar dele estar sendo forçado a fazer o que ele não queria, que é recuar nessas medidas absurdas, continua sendo um Congresso inimigo do povo. E nós precisamos renovar esse Congresso. Não adianta. Essa tarefa é a batalha de todas as batalhas, porque o próximo mandato do presidente Lula só vai ser um mandato, assim, aquela coisa, a apoteose da gestão, da vida do Lula, que eu espero que seja, se ele tiver um Congresso minimamente decente, minimamente favorável, minimamente moralizado. Pelo menos isso, não precisa ser do PT. A gente não quer a maioria do PT, mas a gente quer que pelo menos os caras tenham um mínimo de moral, um mínimo de respeito, um mínimo de compostura, né? Sim. Acho que é isso. Estou pensando aqui que também está lá a PEC da impunidade. A PEC não, é o projeto de lei da dosimetria. Da dosimetria, exatamente. O presidente Lula também vetou. Está lá na lista. Não é? Não se está falando no negócio, está se deixando ele quietinho para na hora de votar os vetos ele entrar. Mas não pode deixar quietinho. Como disse a Laura, é preciso botar foco em cima do que tem que ter foco. Se deixar, não é? Veto é algo que eles têm número para derrubar. Só que precisa empurrar o máximo possível para perto do momento de decisão de candidatura. Precisa tentar empurrar o máximo possível. Isso quem quer derrubar, evidentemente. Para um momento em que o foco vai ficar próximo do momento em que as pessoas vão falar assim, pilantra, ordinário, ele votou a favor disso. Então, sendo que o presidente já tinha vetado. Então, reforça o lado positivo da presidência e o lado negativo do pior Congresso da história, do Congresso inimigo do povo. Hashtag. Então, é importante manter foco nessas votações de vetos que não são apenas importantes pelo efeito prático que a aprovação ou não da legislação vai ter, mas também pelo efeito político de desgastar quem é a favor dessas barbaridades. Perfeito. Desde aquela PEC da bandidagem que passou ano passado, que as pessoas saíram às ruas contra aquela medida e logo depois a gente teve a aprovação da isenção do imposto de renda, os olhares estão muito atentos para Congresso e, de fato, então um veto como esse, se derrubado, vai ter gritaria e os congressistas parlamentares, justamente por conta de ano eleitoral, estão muito de olho nesse momento. Então é ponto para a população nesse sentido. Vamos ficar atentos e sim pressionando para que medidas como essa não passem. E como você bem lembrou, tem PL da dosimetria aí pela frente para ser discutido também. E eu acho também que é ponto para o presidente Lula, entendeu? Sim. Super ponto para o presidente Lula, porque quando eles aprovaram esse pacote, esse jabutis aí, que eles enfiaram esse monte de gratificações, indenizações e tal, não sei o quê, eu vi vários comentaristas dizendo, bom, o Lula vai querer abaixar a bola da fervura. Não, abaixar a bola da fervura ficou mal. Baixar a fervura. Ou uma coisa ou outra. O presidente na Lula bola aqui, vai querer negociar com o Congresso, não vai querer desagradar o Congresso nesse momento, porque ele precisa aprovar. E o presidente Lula pegou e falou, não, isso aí não. O povo brasileiro não vai aceitar isso, então não tem negociação sobre essa base. Então eu acho que é super importante, porque aquela ideia de que o Lula está disposto a conchavar qualquer coisa para conseguir a aprovação das suas pautas importantes, não está valendo. O presidente Lula está muito atento e com uma escuta muito apurada dos humores da população brasileira. E eu acho que esse veto é fundamental para pegar e reforçar essa coisa. Quer dizer, com determinados princípios a gente não vai transigir. E eu acho que o Lula, com isso, se fortalece como uma reserva moral, que ele é mesmo, do Brasil hoje. Perfeito. Vamos seguir, olha só. Carnaval 2026 e a polêmica da vez. A escola de samba Acadêmicos de Niterói, que desfila no Carnaval Carioca, leva para a avenida esse ano um enredo em homenagem a Lula, destacando a trajetória política e histórica do presidente. A Acadêmicos de Niterói abre os desfiles da série Ouro do Carnaval, da série especial do Carnaval. Vai ser a primeira escola a desfilar, porque ela estava no grupo de acesso e subiu justamente no ano passado, depois de vencer o desfile do grupo de acesso, e abre o Carnaval desse ano. Bom, o Partido Novo e parlamentares do PL protocolaram representações na Justiça Eleitoral pedindo a suspensão dessa apresentação.
A alegação é de possível propaganda eleitoral antecipada em ano de eleição. A peça também cita eventual uso indevido de recursos públicos. Até o momento, não há decisão que impeça o desfile. Mas setores do judiciário e integrantes do governo têm demonstrado preocupação com o desfile. A avaliação nos bastidores é que o evento pode levar a questionamentos na justiça eleitoral. Vamos conversar um pouquinho sobre essa situação e, para isso, eu queria chamar, para a gente conversar sobre esse assunto, queria chamar a doutora Evelyn Agostinelli, que é advogada criminal, está aqui com a gente, já participou outras vezes. Seja bem-vinda novamente, doutora, sempre um prazer te receber. Eu vou começar com você, quero te ouvir, para a gente entender, né? Porque eu fui ler um pouquinho sobre o assunto e a maioria dos advogados que opinam sobre que leem essa situação, eles avaliam que não tendo pedido explícito de voto, não configura pré-campanha eleitoral. Explica pra gente. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui de novo conversando com vocês. Então, Thalita, é o seguinte, na verdade, existe uma resolução eleitoral e essa resolução diz, efetivamente, que não há problema nenhum em haver um evento, uma participação em evento, a realização de encontros, de seminários, de congressos, em que tenha a temática de uma candidatura específica de alguém, né? Como é o caso do samba enredo, que nada mais é do que a expressão artística de uma escola de samba, da Acadêmicos de Niterói. E o único problema, aliás, não é um problema se não acontecer nada que fuja a isso. A única questão que está lá na resolução que não pode ultrapassar é justamente o pedido de voto, né? Só que lá está o pedido explícito de voto. Então, obviamente, não acredito que essa escola de samba vá, de alguma forma, pedir para as pessoas votarem no candidato Luiz Inácio Lula da Silva, e muito menos o Lula, ou o PT, ou pessoas que façam parte disso, né? Talvez uma sabotagem aí de pessoas da direita, mas não acredito que eles façam isso, porque o objetivo deles é justamente o contrário, né? Não obter votos para o Lula. Então, não existe nenhuma proibição que isso aconteça, né? Até eu acredito, sinceramente, que se for discutido na justiça e chegar-se à conclusão de que deveria, então, a escola de samba não participar do carnaval porque o samba enredo dela é a homenagem ao Lula, seria uma forma de censura. E aí é inconstitucional. A minha preocupação é justamente com esse ponto que você levanta da sabotagem. Não é disso ser usado pela extrema-direita de fato, de usar de uma infiltração para fazer esse pedido explícito de voto. Espalhar panfleto com o número 13 e espalhar na arquibancada, por exemplo. Que vai levar um questionamento. Quero ouvi-los. Laura. Gente, o problemão que o presidente Lula tem uma escola de samba querendo homenageá-lo, e aí tem os caras com medo da homenagem que vem de uma comunidade pobre, vem de uma comunidade que a gente sabe que as escolas de samba são ancoradas nos territórios mais vulneráveis. De onde que vem essa homenagem? Vem desse lugar. Bom, se fosse por aí, o Bolsonaro nunca poderia ter ido no clube lá da Hebraica, que é o território dele ali, né? Falar e tal. Aliás, ele não deveria mesmo ter podido pela quantidade de absurdos que ele falou. Mas o Bolsonaro foi ser homenageado por uma comunidade afim com a plataforma eleitoral dele. E devia ter sido punido porque fez discursos racistas, contra indígenas, contra quilombolas, contra, enfim, tudo mais. Mas é do jogo da política que você vá aos territórios que te representam. E o presidente Lula não está fazendo nada além disso. É claro que tem esse problema, pode haver uma sabotagem, Bom, mas é um problema da direita. Eu acho que qualquer tentativa de pegar e impedir Acadêmicos de Niterói de desfilar é, de fato, uma censura. Se não houver o pedido explícito ao voto, não é uma campanha eleitoral, não é. Trata-se de um líder carismático sendo levantado nos ombros pelo povo que o elege. Não há nada mais democrático, mais óbvio dentro da democracia do que isso, né? Me parece. Sim. Então, eu acho que temos que ter todos os cuidados, né, para que não seja
essa linda homenagem. Eu vi o samba enredo é lindo mesmo, a escola está animada, eu estou torcendo para ela ganhar, embora ache que essa pauta que eles escolheram é uma pauta complicada, né? Até porque, imagine, o desfile da escola de samba é patrocinado pela Rede Globo. Cara, a Rede Globo ser obrigada a veicular, a mostrar uma escola de samba, um monte de pessoas lindas cantando e festejando o presidente Lula, puxa vida, isso eu acho de uma beleza. Só a democracia para impor, goela abaixo da Rede Globo, uma coisa como essa. A TV Globo não costuma mostrar o primeiro desfile dos 2 dias Mas nós vamos nacionalmente. Não costuma. Muitas vezes eu me lembro de passar para o Rio de Janeiro e continuar o Fantástico. Mas só aí também já tem polêmica. E as polêmicas, doutora Evelyn, não acabam sendo até, nesse momento, melhores para proteger a possibilidade de acontecer o desfile? Ah, porque a TV Globo vai fazer censura. Ah, porque apologia ao presidente Lula. Ah, porque a campanha... Falaram do dinheiro, porque deu R$1 milhão, deu 12, 1 milhão para cada escola. Não acaba sendo uma maneira até, o judiciário talvez, se provocado, acaba tendo mais informações para defender a possibilidade do que para achar, se bem que cabeça de juiz é igual fralda. Uma hora sai, doutora. O meu questionamento, eu vou emendar com o Edu, porque nesse sentido, às vezes depende muito de opiniões particulares, de leituras particulares das próprias pessoas que vão ali analisar um caso como esse. Sim, olha só, Eduardo e Thalita e Laura, eu acho que tudo foi muito importante que vocês disseram, e até eu coloquei a ideia da sabotagem aí, só que é importante levar em consideração que essa sabotagem pode acontecer hoje, ela pode acontecer agora. Alguém pode pegar um papelzinho lá com o número 13 que imprimiu numa gráfica qualquer e entrar dentro de um evento qualquer também, de esquerda ou não, e começar a fazer uma campanha eleitoral ali para o Lula no momento em que não se pode fazer isso. Então, é discutível também a gente dizer o que é uma sabotagem. Quando você chega com uma situação assim, em que de repente possa ser uma sabotagem, isso vai ter que ser investigado, porque não pode automaticamente o Lula ou o PT arcar com os ônus de algo que alguém fez. E isso pode acontecer tanto numa escola de samba, no enredo, né, no samba enredo do carnaval, como pode acontecer em qualquer evento. E como vocês mesmos disseram aí, outros eventos que outros candidatos participam, será que o Tarcísio de Freitas está sendo questionado quando ele participa, por exemplo, não sei se ele vai ser candidato, né? Mas se for, quando ele está participando de eventos do mercado financeiro, lá na Faria Lima, onde ele é imensamente aplaudido e ele fala sobre a candidatura dele de uma forma aberta e fala sobre destruição do PT e mente sobre o presidente Lula. Então, talvez existem também formas implícitas de pedir voto e que a gente também teria que discutir nesse aspecto. Então, nem tudo é tão absurdamente concreto ao ponto de você chegar na justiça e isso ser determinado, né? Como uma sabotagem ou não, como um pedido de voto ou não. Então, isso, se acontecer, será muito bem discutido e eu acho muito importante, sim, Eduardo, que a justiça já seja mobilizada, porque, de certo modo, não só a esquerda agora se precaver desses atos, já fica preparada, já fica, de repente, né, de olhos abertos quanto ao que pode acontecer durante o carnaval, como também a sociedade vê essa discussão como uma coisa muito importante para se analisar, até porque o Lula é o Lula e o Lula não pode deixar de ser ele, a história dele é muito importante para o Brasil, ela se mistura com a história do Brasil, e não há nada de ruim, né? Como, na verdade, há de muito bom que a sociedade entenda e dê valor a essa figura que ainda bem está viva para ver essa homenagem, né? Então, é importante, sim, que a justiça esteja já discutindo esse assunto antes de qualquer coisa acontecer, né? Eu acho que agora a gente já está no momento de amadurecer esse assunto na sociedade e, como você falou, a imprensa ter que passar o samba enredo, a imprensa ter que mostrar a homenagem ao Lula, mostrar essa figura tão importante da esquerda, esse homem que veio do povo e que se transformou no que ele é hoje e que ele mudou a vida de tanta gente. Sim, é verdade e a gente não vai poder ignorar isso. Estou até pensando aqui, Diga.
lembrando, 86, os mais novinhos vão se lembrar, teve o famoso enredo lá, Ratos e Urubus, da Beija-Flor, né? Ratos e Urubus, Rasguem Minha Fantasia, que tinha um Cristo Redentor e que a igreja diocese do Rio de Janeiro entrou na justiça e a justiça, então, nós estamos falando dos anos 80 ainda, deu uma liminar proibindo que o Cristo Redentor saísse na avenida. Então o Joãozinho 30, que era o carnavalesco, cobriu o Cristo Redentor com plástico e escreveu mesmo proibido rogai por nós. E tanto foi marcante que eu estou lembrando disso hoje, agora de cabeça. Né? Então proibir ou restringir pode ser pior para os objetivos de quem pretende silenciar com o argumento de que é propaganda antecipada. Joga luz, né? Pois é. Falando sobre a Rede Globo, a TV Globo omitiu o refrão do samba enredo da Acadêmicos de Niterói, que cita o presidente Lula na vinheta de Carnaval 2026. Nas chamadas exibidas pela emissora, o trecho em que o nome de Lula é cantado não aparece. A decisão repercutiu nas redes sociais, gerou acusações de censura política. Críticos têm afirmado que a supressão do refrão altera o sentido original da obra apresentada pela escola. Até o momento, a emissora não detalhou os critérios editoriais adotados para a exibição das vinhetas. Eu sei qual é o critério. Conta pra gente, Laura. O critério é Paulo Lula. Então, a Globo é a Globo, cara. Nós não podemos esperar nada diferente disso, sempre foi. Então, eu acho que é um cavalo, é um cavalo de batalha que eles estão querendo levantar contra a Acadêmicos de Niterói. Concordo com o Edu, isso só vai levantar ainda mais essa escola, porque a gente sabe que essas escolas de samba e essa turma, quando é desafiada, mano, aí é que vem. É isso que você falou. É o Joãozinho 30 com o Cristo coberto de saco de lixo. Bom, a gente viu, né? E é isso mesmo que eu acho super importante. Lembra como a direita ficou horrorizada quando o Lula foi para o Complexo do Alemão? Sim. Porque o Lula não pode ir para os territórios que se identificam com ele. Essa que é a ideia da direita. Não, o Lula pode ir para Faria Lima, ele pode ir para ser vaiado. Mas para ir para os territórios que pertencem, que mostram a vida real do povo brasileiro, aí não. Aí tem que ser censurado, aí não pode, enfim, é isso. A Globo ser da Globo. Vamos segurar essa discussão sobre a Globo, porque Altamiro Borges vai estar aqui hoje, eu vou retomar esse assunto com ele. Eu queria antes trazer uma outra notícia para jogar para a doutora Evelyn, que tem a ver com esse debate jurídico de censura ou não num desfile como esse. Tem uma ação nas mãos de Mendonça, que pode mudar por completo a propaganda antecipada em eleições. Essa matéria está na Carta Capital. O ministro do STF, André Mendonça, determinou, num despacho assinado agora segunda-feira, que a presidência do Tribunal Superior Eleitoral encaminhe informações no âmbito de uma ação movida pelos partidos PRD e Solidariedade, que pode alterar o conceito de propaganda eleitoral antecipada. Segundo os partidos, a solicitação explícita de votos não se limita ao uso da expressão vote em, e pode ocorrer também por meio de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. Essa ação requer ao STF a declaração de inconstitucionalidade do trecho. Doutora, essa decisão, a partir de André Mendonça, do STF, pode reverberar nessa discussão que a gente está fazendo hoje sobre uma escola de samba homenageando Lula, pré-candidato esse ano? Olha, pode. Eu não sei se a decisão do ministro vai se dar antes, né, do carnaval ou depois, mas vamos supor que ele decida antecipar essa decisão, dizendo que ele concorda com o pedido desses partidos que na matéria estão aí, são da direita, inclusive o PRD e o Solidariedade, o que mostra total contradição, né, da direita, porque quando é com eles, eles querem ter o direito de fazer qualquer tipo de pedido, mesmo que implícito, de voto. Mas quando se trata de alguém da esquerda, quando se trata de Lula, nada, nem mesmo minimamente implícito, pode configurar um pedido de voto ou uma propaganda eleitoral, né? Então, se ele decidir que esses partidos estão corretos, a escola de samba está completamente mais ainda desvencilhada dessa coisa de ter que estar se preocupando demais com o que diz, com como se expressa, como as pessoas artisticamente se comportam dentro
do carnaval, porque aí, se é inconstitucional, né, dizer coisas diferentes de pedir voto, mas que também sejam consideradas como pedir voto, então aí existe uma tranquilidade maior. Agora, se ele disser que não é inconstitucional o que está ali naquela resolução, então, obviamente, mantém-se o que já está valendo a partir de agora, que é o voto explícito, né? O que, na verdade, eles estão querendo dizer é que, por exemplo, você pode induzir uma pessoa ao voto a algum candidato, não necessariamente dizendo vote no 13, né? Você pode dizer vote em quem pensa no povo e não vote em quem defende os ricos, ou você não precisa nem dizer a palavra votar, você pode pense nos seus filhos, dizer pense nos seus filhos, pense nos seus direitos, né? Ou pense na moralidade, como a direita adora utilizar isso, né, esse pânico moral relacionado à moralidade, à ética. Então, eles estão com medo de eles mesmos caírem nessa armadilha por causa da resolução. E se o ministro disser que eles estão livres, então o Lula e o PT estariam livres também por qualquer deslize que ocorra aí dentro da escola de samba. Inclusive, se ele tomar essa decisão também depois, ela pode retroagir para beneficiá-los. Então, eu acho que é até bom que haja esse pedido na justiça e que o André Mendonça, exclusivamente ele, que eu acho que é uma figura mais importante ainda que toma essa decisão, decida, então, se é ou não inconstitucional. Perfeito. A Edu. cabeça dele deve estar igual um globo de ambulância, né? Porque, Exato. como bem lembrou a doutora Evelyn, depois... Ah, não pode! Não, não pôde. Só que depois vem a decisão do pode, então não é crime. Legal. Vai fritar esses implantes aí de um jeito muito interessante durante esses próximos dias. Eu só fiquei em dúvida se, caso o desfile aconteça e a decisão realmente acatando essa ação por parte do André Mendonça venha, ela não retroagem para prejudicar Lula, no caso. Não, ela retroagiria. Vamos supor que essa decisão ocorra depois e ele entenda que a resolução é inconstitucional mesmo. E vamos supor que durante o carnaval tenha ocorrido algum episódio durante o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói em que possa ser discutível se houve ou não um pedido de voto. E se ele determinou, então, depois que é inconstitucional a resolução, então meio que morre essa discussão de se houve ou não um pedido de voto que pudesse beneficiar o PT, que pudesse beneficiar o Lula. Agora, se depois ele decidir o contrário, que não é inconstitucional, que essa resolução ela continua valendo, então ela continua valendo da mesma forma que ela está valendo hoje. E aí a discussão se houve ou não em determinado episódio um pedido de voto durante o carnaval, aí é uma discussão concreta, do caso concreto na justiça. Aí teria que se ver exatamente se foi uma sabotagem, quem é que efetivamente fez isso, com qual objetivo, se é alguma coisa que pode causar algum prejuízo ao próprio Lula, que não teve nada a ver com isso. Então, isso tudo também é discutível, não é bem assim 8 ou 80, exatamente. Perfeito. Não sei se doutora, deu para entender. Não, deu perfeitamente. É uma discussão que está presente hoje, eu tenho visto, inclusive nos grandes canais, né, da mídia. Então, assim, ontem teve debate, por exemplo, a CNN, já vi Globo News falando sobre isso, e é bom que a gente traga esse debate aqui para dentro, para ter essa visão, e acho que, assim, você foi claríssima ao nos explicar o que está em jogo. Viu? Deixa eu só tenho uma última pergunta que me veio agora. Doutora Evelyn, só para... Assim, eu lembrei lá de 86 e foi um pedido com relação à honra, né? Crimes contra a honra, imagino, com relação, claro que a igreja não é uma pessoa física, mas deu para entender, né? Era ofendendo a Igreja Católica. Aqui seria com relação à lei eleitoral, né? A justiça eleitoral. A justiça eleitoral pode dar uma liminar, claro que motivado por alguém, para que não aconteça o desfile, porque seria uma propaganda antecipada, ou aí tá exorbitando as suas funções de verificar o processo eleitoral? Não, ela poderia, se efetivamente fosse o caso, mas eu não verifico nessa situação nenhuma possibilidade, porque é uma expressão cultural. O Lula é Lula, ninguém vai apagar o que ele é, a história dele, e aí não é a escolha de uma escola de samba que é livre, que é totalmente... pode fazer qualquer tipo de opção pela temática que ela vai utilizar no seu samba enredo,
que agora eles vão... Obviamente, veja que se fosse o Bolsonaro, ninguém estaria discutindo isso, né? Ninguém estaria agora falando, pelo amor de Deus, não queremos que façam nenhuma homenagem a Jair Bolsonaro. Pelo contrário, eles estariam fazendo uma campanha enorme, diferente do Lula, que está simplesmente quieto assistindo à escola de samba, né? E é um direito dela, e ele não pode apagar a história dele, ela tem valor, ela é uma história de importância, e quanto mais quiseram destruir a imagem do Lula, mais conseguiram criar valor nessa história durante todo esse tempo. Então, é impossível ignorar essa história e é impossível que uma escola de samba não possa ter esse direito. Então, eles poderiam criar uma liminar? Poderiam determinar essa liminar impedindo a escola, mas teria que ser muito bem fundamentada. E hoje, antecipadamente, não vejo a menor possibilidade disso acontecer por ser inconstitucional, como eu disse, uma questão de liberdade de expressão, liberdade cultural, liberdade artística, que não está ferindo nada até o momento. Então, não acredito. Perfeito. Posso só falar uma coisa? Claro. Eu acho que a gente... É tão importante o carnaval, né? O carnaval, de fato, ele é um divisor de águas mesmo no Brasil. Impressionante, né? Porque a gente tem observado que é um espaço de liberdade, né? Um espaço de homenagem às raízes do povo brasileiro. A gente vê... o ano passado já fiquei perplexa com a quantidade de sambas enredo que homenageavam orixás, homenageavam entidades das religiões de matriz africana. Essas mesmas religiões que são tão perseguidas dentro do ambiente neopentecostal e tal, que são tão criminalizadas. Mas, no entanto, comunidades pobres e muitas vezes envolvendo fiéis das próprias religiões neopentecostais vão ao desfile desfilando em homenagem aos orixás com fantasias de Exus, que deve causar um transtorno mental no pastor da esquina. Mas tem isso, mas a gente tem também várias escolas homenageando MST, homenageando povos originários, homenageando... Então, eu acho que é um espaço de luta política hoje impressionante. E talvez, eu acho que é a única circunstância... o carnaval é tão crucial no Brasil, que você veja, é a única circunstância em que as religiões neopentecostais se recolhem. Eles vão fazer retiros. Eles fazem retiros, mas eles não confrontam, exatamente porque aquilo lá é uma força da natureza, vem do mais profundo senso de ser brasileiro. Então, eu acho muito difícil também, até por causa dessa força. Se fosse um desfile qualquer, um desfile de moda ou qualquer coisa que homenageasse o Lula, não teria a força que tem. Quer dizer, você querer censurar a escola de samba é censurar o povo brasileiro e uma das manifestações mais libertárias do povo brasileiro. Eu acho que tem que pegar todo o repertório de tudo que a gente já homenageou e se vê, é uma plataforma política. Sim. Os desfiles de escola de samba. É incrível, incrível. Perfeito. Doutora, muito obrigada pela sua presença com a gente aqui hoje, viu? Até uma próxima, um abraço para você. Eu que agradeço, um grande abraço para vocês também. E tchau, Até. tchau. Diga. Passa mal explorado politicamente nesse aspecto, né? Politicamente com P gigantescamente grande, né? As esquerdas talvez nunca deram a esse espaço político da vivência da quadra da escola de samba, da economia que isso gera e do impacto comunicativo que isso tem no dia do espetáculo. Jamais, eu não me lembro pelo menos, porque é um espaço em que, como você bem lembrou, a igreja evangélica vai ter dificuldade para disputar, não é, o território com a escola de samba. Né? Obviamente que tem um espaço ocupado pelo crime organizado. Só que aqui, conforme está provado este ano e outros anos, e com as manifestações que a gente já viu, principalmente no ano passado, muito fortes, é um espaço, é um território idealizado a ser disputado. Amigo, eu não quero saber de que você está do seu negócio, eu quero saber do conteúdo. Né? E aqui sim você tem uma possibilidade que está aí se mostrando meio que espontaneamente. A gente sabe que nunca é tão espontaneamente assim, mas um tanto quanto espontaneamente,
para se mostrar, mostrar um lado que hegemonicamente não se gostaria que fosse mostrado tão publicitariamente. Sim. Vou sair da Sapucaí e vou para o Carnaval de Rua, porque coluna da Mônica Bergamo, o Ministério Público recomendou que a Prefeitura de São Paulo assegure o desfile de blocos de carnaval que não obtiveram cadastro oficial junto ao poder público. Esse pedido ocorre após declarações do prefeito Ricardo Nunes de que blocos não autorizados poderiam sofrer repressão da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana e das subprefeituras durante o carnaval. A recomendação foi expedida após representação apresentada pelos mandatos coletivos da bancada feminista do PSOL na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa de São Paulo. Segundo o Ministério Público, a eventual proibição dos desfiles pode violar o artigo 5º da Constituição Federal, que trata da liberdade de reunião e manifestação. Achei excelente. Como aprendi na aula de matemática, CQD, conforme queríamos demonstrar, né? Está aqui um território sendo disputado politicamente. E aqui que quer bater não, nós queremos o quê? Aborto na 52ª semana. Não, nós queremos o direito de falar, o direito de nos manifestar. Sim. Reunir mais de 3 pessoas e sair na avenida, na avenida quaisquer que sejam as avenidas, com um estandarte na mão e com um bumbo atrás. Qual é o problema, prefeito? Vai estragar o quê? Como bem lembrou a Laura, a distribuição de escola num determinado espaço que já foi fechado entre a prefeitura, sei lá quem, e a escola? Ou o quê? Vai incomodar... A gente não tem aqui em São Paulo manifestações como, por exemplo, no Rio de Janeiro tem a dos bate-bolas lá, que às vezes até ficam meio violentas, né? Que são bate-bola porque eles saem com uma bola amarrada num cordão e num pedaço de pau. Pá! Bate a bola no chão, fazendo barulho, fantasiados. Às vezes esse tipo de coisa vira ainda algum problema mais sério, grupo, gangues, mas enfim, são grupos que saem à rua durante o carnaval, fantasiados, às vezes em bom número, e não tem prefeitura pedindo, cadê o alvará? Vocês estão vendendo cerveja de que tipo? Não pode ter esse negócio. Tá fazendo muito bem aqui. Isso é luta política, envolvendo o carnaval. Não, e fora, é aquilo que você estava falando, é censura, é coibir o direito de ir e vir. Sim. Quem disse que as pessoas, é isso que você falou, eu junto uma turma, queremos andar junto, qual é o problema? Aí, se tiver violência, que se reprima a violência. Exato. Mas você não pode pegar e impedir o direito de ir e vir em cima do que pode vir a ocorrer. Então, é mais um Ricardo Nunes sendo Ricardo Nunes. E eu acho que com a politização do carnaval e com o fato, isso eu acho super importante falar, com o fato de que as igrejas evangélicas neopentecostais ficam, de fato, é o único momento que eles ficam na defensiva, gente. É muito impressionante. É retiro, vamos todo mundo para uma fazenda, vamos todo mundo ficar trancado dentro da igreja, dentro do templo, vai ficar rezando, vamos pegar. Bom, enfim, cada igreja arruma a sua coisa, mas eles se retiram da cena pública porque eles não têm o que dizer no carnaval. Então, eu acho que o que tem que ser garantido é o cumprimento da lei. O cumprimento da lei, então, se o cara tiver um traficante no meio, que se reprima o traficante. Mas o que não pode é pegar e fazer uma repressão porque poderia ser. E eu acho que a gente pode esperar outras tentativas de censura mais graves com essa evolução, inclusive essa conscientização que o carnaval está tendo. Aqui em São Paulo tinha o bloco da Ursal, que era, lembra? Que era o símbolo era o urso comunista lá. Os comunistas da União Soviética. Enfim, tem bloco de tudo, mas a natureza do carnaval, desculpa falar, mas a natureza do carnaval, ela é de esquerda. Porque ela é libertária e porque ela é povão, pô. E porque ela é preta. Então, seria o quê? Seria o carnaval, a meu ver, é um quilombo em movimento, é isso, né? Quer dizer, são as escolas de samba, que são os quilombos modernos, andando e desfilando. Eu acho que é a coisa mais povão que nós temos. Sim, né? Até recentemente tinha um bloco bolchevique em São Paulo, não sei se continua saindo, descobriremos nos próximos dias, né? Sim. Fazer uma pesquisa dos blocos progressistas de esquerda que vão sair nesse carnaval. Tem um monte. Na verdade, é a maioria, né? Porque... Por causa disso. Vai ser o bloco de Santa Maria, vai sair um bloco, né? Hoje é dia Nossa Senhora de Lourdes, né? Dia
11 de fevereiro. Vai sair o bloco de Nossa Senhora de Lourdes carregando. Não, vai fazer a procissão no dia do carnaval, deixa pra turma fazer. Agora, alguém imagina um bloco em homenagem ao Vorcaro? É que é isso, né? Desculpa, né? Em homenagem ao... Mas aposto que vai ter fantasia de Vorcaro na rua. Não? Sim, Vorcaro, vai ter máscara. Vai ter máscara. Unidos do Banco Master. Unidos do Banco Master é ótimo. Vamos lá, seguindo. O presidente Lula se reuniu com o presidente nacional do PSB, João Campos, em meio às articulações para as eleições de 2026. Esse encontro acontece num momento de dúvidas sobre se Geraldo Alckmin continuará como vice na chapa de reeleição. Após a conversa, João Campos disse que o PSB defende a permanência de Alckmin e que vê a parceria entre ele e Lula como sólida e positiva. Segundo o dirigente, a relação entre os dois é de confiança, tem dado resultados ao governo. Apesar disso, a decisão final sobre a vaga de vice ainda não foi tomada. Lula tem conversado com diferentes partidos aliados para avaliar cenários e fortalecer a sua base política. Sincerão, vocês acham que vem um outro vice, se não Geraldo Alckmin, pessoal? De acordo com essas articulações que podem ser feitas? Não ouso fazer nenhuma aposta nesse caso. Não ouso mesmo, porque eu acho que, quer dizer, a gente tem defendido aqui, nós somos do bloco do Geraldo Alckmin. Geraldinho governador. Nós somos do bloco Geraldo Alckmin, aqui mas nós não estamos pedindo voto, nós só estamos fazendo análise. É bloco de carnaval, a gente está aqui no bloco Geraldo Alckmin, Unidos de Geraldo Alckmin. Nós somos do bloco Geraldo Alckmin, candidato a governador. Hoje eu estava vendo que há pesquisas internas do PSB dando conta de que o Geraldo Alckmin tem, de fato, chances reais na disputa. Então, essa é uma coisa que... Sim. Porque é claro que o Geraldo Alckmin é um homem que tem uma história, né, política importante. Sim. E tal. Ele não sairia da vice-presidência para embarcar numa aventura em São Paulo, né? Quer dizer, tem o Tarcísio, eu vou lá para o sacrifício. Não, ele tem um lugar e eu acho que ele está correto de defender esse lugar. Agora, as pesquisas internas que estão sendo feitas mostram que ele tem, de fato, um recall importante e uma possibilidade de derrotar o Tarcísio nas urnas, que certamente o Lula e ele mesmo devem estar considerando. Sim. Já está havendo uma decantação dessas coisas. Por exemplo, o Haddad, que não queria se candidatar a nada e tal, não sei o quê, já está ouvindo os nossos clamores aqui, não os nossos, né? Mas é claro que... Tem que sair candidato qualquer E está admitindo sair candidato ao Senado. Não falou ainda, mas pessoas próximas dizem que ele já começa a cogitar a possibilidade de disputar o Senado. Então, eu acho que São Paulo, espero eu, que o nosso estado faça essa virada esse ano, e eu acho que a gente tem quadros que fariam inveja a qualquer partido hoje em dia para disputa. Não vou nem entrar no Geraldinho vice, porque a Laura já matou todos os itens que eu poderia tocar. Agora, eu insisto no quem tem voto tem que sair candidato. Do espectro político da direita, e eu não estou falando só de partido de esquerda, não, da direita democrática, né, dos não golpistas para cá, quem tem voto tem que sair. Eu li que Zé de Abreu é pré-candidato a deputado no Rio de Janeiro. Tem que sair. Tem que sair do centro, efetivamente do centro. Sim. Não esses direitosos que na hora H, direitosos que na hora H abraçaram o Bolsonaro. Mas quem tem uma visão de mundo, que é uma visão econômica que é diferente da esquerda, mas que joga dentro das regras da democracia, tem que sair candidato. Porque quem tem voto não só se elege, como elege mais gente. Quem tem voto leva a outros. Então, eu brinquei aqui, né? A gente entrevistamos o Tarso Genro, eu brinquei com ele. Eu tentei aqui, porque ele disse que ele não sai para... Ele não se vê no legislativo. Tinha que sair, porque ele ia levar voto para o partido e o partido ia aumentar o quociente. Ia facilitar a eleição de mais gente. E eu chego ao limite. Se você não quer ser candidato e tem voto, passa um ano no parlamento. Passa um ano e pede para sair, porque depois você é eleito, você leva os de trás. Se você sair, entra os seus suplentes. E assim você mantém um bloco democrático
no Congresso Nacional. Você diminui esta corja que tomou conta do Congresso Nacional, você diminui esse número de inúteis que tomam o dinheiro público e que tomam espaço na Câmara, principalmente na Câmara e nas Assembleias Legislativas, porque também estamos falando delas nesse meio de ano, nesse outubro, que precisam ter... nós precisamos tirar essa gentalha de lá. E como é que se tira essa gentalha de lá? Com gente que tem voto. Não adianta sair, eu vou sair aqui candidato. Fábio, beleza, fantástico. Estou aqui me colocando. Não tenho voto. Agora, quem tem voto tem obrigação de sair candidato. Acho muito interessante quando a gente fala sobre essa disputa em São Paulo, né? Como a esquerda, de fato, tem nesse momento uma cesta de candidatos, de ótimos candidatos. E daí a gente entende um pouquinho essa demora para cravar quem vai ser o quê, né? Porque é isso, Simone Tebet pode ser candidata a governadora, o próprio Alckmin, daí a gente fica avaliando quais serão os candidatos ao Senado, né? Se vai ser Haddad com Tebet, se vai ser Marina Silva, enfim. É muito interessante. Erika Hilton. Eu tô apostando em Erika Sim. Hilton. Fim da escala 6x1, Erika Hilton na cabeça no Senado. Vai ser incrível. Eu já prefiro na Câmara para fazer 1 milhão de votos. Sendo que a gente... E como regra, senador é 1 ou 2, serão, né? Por partido é 1. O resto é Câmara Federal. Senhoras e senhores, pelo amor de Deus. Guilherme Boulos. Você vai perder 1 milhão de votos pro Guilherme Boulos. 1 milhão de votos, ele tem que estar na chapa do Partido dos Trabalhadores. Mas tanto Boulos quanto Alckmin já disseram que eles não querem ser candidato, né? Não, mas não interessa. Tem que ser. Se você não quer ser candidato a vice, vai ser candidato a deputado. Excelente. Não, mas em comparação, na verdade, eu digo falando de São Paulo, com outros estados e com o Rio de Janeiro, né? Que a gente discutiu aqui a situação triste que vive o Rio de Janeiro, sem ter, de fato, essa cesta de candidatos, e realmente que são de esquerda, que são progressistas. A gente está ali pendurado no Eduardo Paes, de alguma forma, né? Então, vamos ver como é que fica. Alegremente. O Eduardo Paes. Essa alegria, né? Vamos lá, o senador Flávio Bolsonaro encerrou uma viagem de turismo político pelo exterior, tentando se vender como liderança da direita no Brasil e buscar apoio em círculos ultraconservadores internacionais, com entrevistas, encontros com setores aí da extrema-direita europeia. Durante a agenda, ele fez ataques ao presidente Lula, chamando o governo de extrema-esquerda. Apesar do discurso de articulação internacional, o fiasco se repetiu. Nessa viagem, o único líder de governo que recebeu Flávio foi o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. No tour anterior pelos Estados Unidos e América Central, o senador não conseguiu se reunir com nenhum dirigente do governo Trump e nem com o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nomes frequentemente aí citados por bolsonaristas como referências. Eu me lembro desse momento da fala da advogada Evelyn, com quem a gente conversou aqui no início, falando sobre propaganda eleitoral antecipada, né? E o que Flávio está fazendo é uma campanha eleitoral paga pelo Senado no exterior. Então, assim, para além da ironia de ele se vender como essa liderança de extrema-direita e não conseguir encontrar nenhuma dessas lideranças internacionais, tem esse fato que é grave, tá usando dinheiro do Senado para campanha. Laura. Acho que o problema é esse. Ele quer passear, ele quer encontrar os loucos da extrema... Isso é bloco de carnaval? Ele quer encontrar os amigos de extrema-direita, o Convescote, tudo bem. Pode, vai. Mas não pode fazer com verba do Senado, né? Sim. Quer dizer, o cara não trabalha, ele é senador da República, cara. Aliás, essa família é incrível, né? Os caras se elegem para nada. O outro ali se elegeu deputado federal, não foi o mais votado, porque Guilherme Boulos ganhou dele, mas se elegeu deputado, nem aí para o povo de São Paulo, a mesma coisa o outro, enfim, todos eles são, sabe, quando eu estudava, a gente dizia que a pessoa cabulava a aula, né, eram os cabuladores, eles só cabulam a aula, quer dizer, eles não trabalhar, que é bom, não... Agora, faça isso, pode fazer à vontade, não é meu problema. Passear, o direito de passear é livre, está na Constituição. Agora, não com o dinheiro do povo, né? Esse é o problema, eu acho. O resto pode fazer. O direito de passear e vir. Passeia. Isso. Essa foi a viagem de bastante sucesso, essa tour internacional de Flávio Bolsonaro.
O Ministério Público Federal apresentou uma denúncia contra o prefeito afastado de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos, por crimes ligados à gestão de recursos públicos. A acusação inclui organização criminosa, corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. E atinge também a esposa de Manga e outras 11 pessoas, todas acusadas de integrar um esquema que desviou verba municipal, especialmente em contratos ligados à área da saúde. O prefeito, TikToker, Rodrigo Manga, já estava afastado do cargo desde novembro de 2025 por decisão judicial tomada durante as investigações. Ele nega as acusações, afirmando que se trata de perseguição política. Agora a justiça vai decidir se aceita essa denúncia. Se isso acontecer, Manga e os demais se tornarão réus e responderão pelos crimes em um processo que segue sob segredo de justiça. Você sabe qual era a profissão desse prefeito de Sorocaba antes de ser político? Não. Vendedor de carro usado. Puxa vida! Você sabe que o negócio do dinheiro lá, da família tal, tem a ver com igreja, também uma igreja desse tamanho. Ele gabarita quase todos os itens de homem de extrema confiança para ir ser eleito e administrar uma grande cidade. Sim. Uma cidade que fica aqui, 100 quilômetros de São Paulo, e uma cidade polo realmente da região ali. Sorocaba é região importante do estado. Mas você compraria, ou você comprou alguma vez carro usado de você que Manga? Mande para cá a sua mensagem. Não precisa se identificar. Só conte qual foi a sua experiência. Olha, eu digo que, com o maior respeito que eu tenho por todas as religiões e pelas denominações neopentecostais em geral, é incrível que cada escândalo que a gente está vendo tem uma igreja neopentecostal associada. Por quê? Porque é muito fácil abrir uma igreja no Brasil. E neopentecostal, você abre a qualquer hora, porque não existe esse princípio da hierarquia que existe dentro da Igreja Católica, né? Quer dizer, que existe uma Igreja Católica com as suas dioceses. Nas igrejas, desde a Reforma Protestante, cada fiel pode interpretar a Bíblia do seu jeito e pode, portanto, fundar uma igreja. E isso está consagrado pela Constituição brasileira. O problema é que as igrejas têm uma isenção fiscal absurda. Então, elas não têm que prestar contas de onde é que vem o dinheiro. E como elas lidam com doações, elas acabam sendo ferramentas muito úteis para pessoas de má fé que querem usar essa isenção de tudo que elas têm, né? Que elas podem fazer, acontecer, dizer, olha, hoje os fiéis vieram generosos, me doaram 5 milhões, me doaram 10 milhões, não preciso provar de onde que veio esse dinheiro. E aí você lava, é uma grande lavanderia de dinheiro. Claro que existem muitas, e tenho certeza que a maior parte, que são igrejas honestíssimas, cujo dinheiro é usado para obras de caridade, de assistência social, essas coisas todas. Mas a gente sabe que tem, só para lembrar, tem um colega jornalista da Folha, o Hélio Schwartzman, que uma vez ele quis mostrar como era fácil montar uma igreja. E ele criou uma igreja chamada Igreja Heliocêntrica. O nome dele é Hélio. Ele pegou e falou, eu vou criar uma igreja heliocêntrica. Criou, registrou, tudo certinho e com isenção fiscal, isenção de todos os impostos. Então, muito fácil. Então, essa facilidade que essas igrejas de fachada, igrejas que na verdade são fachada para o crime organizado, elas têm para se estruturar e para fazer esse leve e trás de dinheiro, acabam facilitando demais o crime. E a gente vê, não é esse cara que está ligado, esse cara está ligado a uma igreja, esse escândalo está ligado também a uma igreja neopentecostal. O Vorcaro está ligado àquela igreja da Lagoinha, né? Quer dizer, o Zeitel, essa gente toda que deu esse prejuízo enorme para o Brasil, ligado à igreja, a uma igreja neopentecostal que é a da Lagoinha. O Sóstenes é um pastor evangélico, ele também que estava lá com uma dinheirama na casa dele. Então, são coisas, quer dizer, a gente, mais cedo ou mais tarde, sinto muito,
a gente vai ter que enfrentar esse problema. Quer dizer, tem que haver um mínimo de segurança, inclusive para o fiel, para ele saber que o dinheiro que ele está dando para o pastor, não vai para qualquer aventureiro corrupto, sim, mas vai para uma obra social. Então, eu acho que essa questão é uma questão que, mais cedo ou mais tarde, mas vocês podem reparar, todas as operações que a gente está assistindo agora, da Polícia Federal, não porque visem igrejas neopentecostais, mas porque as igrejas participam da lavanderia. Elas, na verdade, estão indo em busca de fraudes financeiras, de fraudes com contratos de prefeituras e tal, mas acaba topando nisso. E a gente vai ter que encarar esse fato de que tem que ter alguma regulamentação, enfim, dessa atividade, que afinal de contas é uma atividade econômica também. Eu aqui, Thalia. Adriana Silva, 8565. Sim, era vendedor de carro usado, numa marroquense daqui, então suspeito que ela seja de Sorocaba. Bem suspeita por vender carros nada idôneos. Ele era bom de papo e por isso foi convidado a ser candidato. Tá vendo? Obrigado, Adriana Silva. Adriana Silva. Posso supor, de Sorocaba. Muito obrigada pelo comentário. Só para complementar esse comentário agora da Laura, no caso da Lagoinha era tão explícita essa situação que eles têm uma fintech, né? A Lagoinha tem uma fintech. Clava Forte Bank. Clava Forte Bank. Exatamente. Então, assim, as suspeitas realmente caem nesse lugar. E outra coisa que chama atenção quando a gente traz o caso do Manga é que, mais uma vez, é um político da extrema-direita envolvido em crimes. Né? A gente vem aqui listando todos esses nomes de políticos da extrema-direita envolvidos com crimes. Sem base social, sem projeto, simplesmente vendendo carro usado com boa lábia. No caso dele, era bom de lábia. Ele era bom de lábia, realmente, se vendia ali pelo TikTok também, né? E daí foi chamado como a nossa querida espectadora Adriana Silva. Exatamente, veio comentar, devia ser bom de lábia, era bom de redes sociais e acabou sendo candidato e venceu esse processo eleitoral. É de que partido? O Manga, eu falei aqui na nota, deixa eu trazer aqui. Mas... É importante, toda vez que aparece um cisco no olho do Lula, Lula do PT, prefeito do PT. Se fosse um prefeito do PT, como é que ia ser a manchete do jornal? Prefeito do PT, não sei o que lá, não. Sim. Aqui a gente nem menciona o nome e os jornais tampouco. Aparece prefeito de Sorocaba. Aliás, eu vi esse comentário, eu estou repetindo um comentário que eu vi na matéria do UOL. O UOL noticiou a Folha, noticiou essa investigação e essa situação aí do Manga. E o comentarista lá embaixo falava, gozado, se fosse do PT, a primeira palavra que ia aparecer era prefeito do PT. No caso desses partidos de extrema-direita, é prefeito de Piracicaba, de Bauru, é prefeito do território, não é prefeito de uma corrente política. De uma ideologia. É a direita. A gente está vendo, e eu acho importante falar isso, todos esses escândalos, nós estamos repetindo isso, corajosamente, porque nós estamos bancando isso. Todos esses caras são de direita, todos esses caras que estão lesando o erário público são de direita. Então, cuidado, próxima eleição a gente tem que pegar e tem que estar muito atento a isso. Porque tá aí. Quer ver mais um caso, como esse que a gente estava comentando? O Tribunal Superior Eleitoral retomou o julgamento de um processo que pode cassar o mandato do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, aliado de Jair Bolsonaro. Ele é acusado de abuso de poder econômico na campanha de 2022. Essa ação aponta que a candidatura de Seife teria sido beneficiada por quem? O empresário Luciano Hang, dono da Avan, com o uso de estrutura e recursos da empresa durante essa campanha. O senador nega irregularidades. Até agora, o relator do caso, o ministro Floriano de Azevedo Marques, votou contra a cassação, dizendo que não vê provas suficientes e que é preciso respeitar o resultado das urnas. O julgamento foi interrompido e será retomado nos próximos dias. Se a maioria dos ministros discordar do relator, daí Seife pode perder o mandato e ter novas eleições para o Senado acontecendo em Santa Catarina. É isso. Ele usou de estrutura da Avan para fazer campanha. Foi beneficiado. Era ele que isso. era o ministro da Pesca? Não era que disse que os peixes eram muito inteligentes? Não era foi esse, né? Sim. Muito bem. Ponto final. Não digo mais porque mais não me foi pergunta. Beleza, vamos seguir então. Seguinte, a EBC fechou um contrato de cerca
de 1,4 milhão de reais com José Luiz da Atena para apresentação de 2 programas até fevereiro de 2027. Esse acordo foi publicado no Diário Oficial da União e foi firmado por meio da empresa do apresentador. Da Atena passa a comandar uma atração na TV Brasil e outra na Rádio Nacional. Esses programas estreiam este mês na grade das emissoras públicas. Na televisão, a proposta é de debates e entrevistas sobre temas da atualidade. No rádio, a atração tem foco em notícias e interação com o público. O contrato tem vigência de 2 anos. Essa contratação gerou discussão interna na EBC. Parte da diretoria questiona o valor e a adequação ao orçamento. A direção da empresa confirmou a aprovação do acordo. A iniciativa faz parte da estratégia de reforço da programação jornalística do canal. Miro, tenho. O Miro está com problema. Altamiro Borges já vem aqui conversar com a gente sobre essa notícia. Querem opinar? Tem uma opinião? Eu tenho. Diga. Ó, desculpa, hein, gente? Desculpa, Sidônio, desculpa... Mas, cara, pô, sério, eu acho uma contratação que ela só tem um nome, oportunista. Oportunista no pior dos termos. Queremos aumentar a audiência, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o Silvio Santos, vamos pegar o Raul Gil. O Ratinho. Vamos pegar o Ratinho. Gente, é incrível, a TV pública tem um papel importante no Brasil, caramba. E aí você pega um cara que, vamos combinar, a ascensão do Datena foi feita em cima da exploração, daquela exploração vergonhosa da pauta policial. Sim. Eu acho, era o cara que, eu vi isso, eu vi o Datena pegando e exigindo que a polícia pegasse e atacasse uma manifestação que houve contra, enfim, uma manifestação em uma favela, e os caras pegaram um caminhão-tanque, sequestraram o caminhão-tanque para pegar e protestar contra aquele assassinato que a polícia tinha cometido naquela comunidade. E o Datena pegou e falou, eu não sei o que os helicópteros da polícia estão fazendo, que não alvejaram ainda esse... Quer dizer, é esse cara que nós queremos para a TV pública, que defenda os direitos humanos, que defenda a democracia, que defenda... Não, eu acho que... Não. Bom, nós temos hoje, sem contar, que é uma geração que já está superada. Se a questão é popularizar a EBC, pô, nós temos um monte de gente hoje fazendo debate qualificado dentro das redes sociais e tal, e com milhões de visualizações e tal, e jovens. Então, o Datena é um cara que eu não quero ser etarista, mas eu acho que essa é uma questão importante, inclusive foi o que levou ao fracasso da candidatura. Ele achava que estava por cima da cara dele, que se candidatou a prefeito de São Paulo, e foi um fiasco. A gente se lembra do Datena na campanha eleitoral por causa da cadeirada que ele deu no Pablo Marçal. Isso foi o ápice do apogeu do Datena. É isso que nós queremos na TVT? É sério isso? Então, eu discordo frontalmente. Eu acho que a EBC podia dar um exemplo de cidadania, de jornalismo responsável, de educação, de tudo. Agora, contrato o Datena, sério mesmo, eu acho triste, eu acho pouco criativo, eu acho oportunista, eu acho chato, eu acho que não era isso que eu esperaria de uma TV pública e da EBC em particular. Eu não entro no... Como eu fui diretor da EBC, eu não gosto de entrar em o motivo das escolhas. Né? Acho que todo diretor, e eu acho que mesmo o diretor ou a diretora tem direito de escolher. Aos conselhos cabe fiscalizar o que acontece no ar. Querer meter o dedo antes, dizer que não, porque a sociedade tem um profissional pago, e não é tão bem pago quanto seria no serviço privado, para gerir a empresa. Então, como em qualquer empresa, ele tem o direito de gerir. Se descumprir o objetivo da empresa, se descumprir qualquer espécie de gasto, quantidade de dinheiro que tenha sido acertada, isso é outra coisa. Sim. Agora, com relação... Para mim, soa sempre como censura prévia. Exato. A sociedade fazendo censura sobre uma autoridade
constituída de maneira legal para tomar decisões. Então, quanto a isso, é um ponto. E o segundo ponto é o quanto custa. A decisão a ser tomada é em que piscina que eu quero nadar. Se eu quero nadar na piscina das crianças, tem boinha, fica em determinado patamar de água, a água fica em determinada quantidade de tempo e tem determinado tratamento. Se quer nadar na Olimpíada, a piscina tem 50 metros, você não bate o pé no fundo e isso tem diferença. Então, acho que aí, de novo, são duas coisas que eu enfrentei durante o período 2011, 12, 13, um pouquinho de 11, um pouquinho de 15 e os anos no meio como diretor-geral do EBC. As escolhas têm que ser feitas. Quer nadar na piscina dos adultos? Tem um tipo de tratamento. Quer nadar na piscina das crianças? Tem outro. Não adianta querer gastar o da piscina das crianças para nadar na piscina dos adultos e depois reclamar que não está dando resultado. Aí e fico por aqui também. Não quer opinar eu não estou sobre a decisão. Eu não estou criticando a EBC Não, por fazer a escolha. Eu estou complementando o seu raciocínio. Eu estou discutindo a escolha. É claro que sempre tem que escolher. Então, a diferença que eu marquei aqui, você está falando do conteúdo e eu estou falando da forma. Não, eu não critico que eles possam escolher e que, inclusive, possam remunerar desse tamanho, quem quer que seja. Eu não estou discutindo isso, até porque não estou a par das finanças da EBC, não tem a menor ideia. É a figura em si, né, no caso. O que eu estou discutindo é por que contratar um cara que tem esse histórico de desrespeito aos direitos humanos e de uma abordagem sensacionalista, uma abordagem punitivista, uma abordagem contrária a tudo aquilo que a esquerda sempre defendeu nas suas pautas, nas suas agendas. Eu acho que o ponto é esse, entendeu? Eu acho que por quê? Porque ele traz audiência. Se trouxesse tanta audiência, teria sido um candidato mais viável do que foi na eleição para prefeito, que ele pegou e saiu, como eu disse, como famoso pela cadeirada, só por isso. Perfeito. Acho que não teremos Altamiro Borges, porque ele teve probleminha de conexão, viu? Eu vou seguir agora e vamos entrar então... Melhor. Oi? Quando privatizar a internet melhora. no Brasil, vai ficar uma beleza. Pois é. O negócio de ser tudo público fica assim. Vamos entrar em cenário internacional, então? Veja só, um tiroteio em uma escola secundária no estado de Colômbia Britânica, no Canadá, deixou ao menos 10 mortos, incluindo a suspeita de ser a atiradora. 25 pessoas ficaram feridas. O ataque ocorreu na tarde de terça-feira e é um dos tiroteios mais mortais da história do país. A polícia diz que a suspeita, descrita como uma mulher, foi encontrada morta por ferimentos auto-infligidos no interior do colégio. 6 vítimas foram encontradas mortas dentro da escola, outras 2 em uma casa próxima, além de uma outra que morreu enquanto era levada ao hospital. Autoridades não liberaram detalhes sobre a identidade das vítimas nem a motivação da atiradora. A polícia respondeu em cerca de 2 minutos após o relato de um atirador ativo. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, expressou profundo luto, postergou uma viagem que tinha programada. É uma tristeza, mais um caso, enfim, de tiroteio e essa discussão que recai sempre em porte e posse de armas. Esse caso a gente vai ter que acompanhar e tal, porque esse caso ele é singular, ele tem uma singularidade importante, porque é um ataque a uma escola com múltiplas vítimas fatais, cometido por uma mulher. Sim. É muito singular mesmo, porque a gente vê, tem um histórico imenso, são pouquíssimos os eventos em que mulheres entram como o agressor. Vamos ter que ver o que é, mas de qualquer forma isso já traz uma camada a mais de interesse sobre esse caso aí, que é uma dessas tragédias. O Canadá, aliás, depois de um desses ataques, tomou uma série de medidas para coibir o comércio de armas e aumentar a fiscalização sobre se a arma é mantida em casa, se a arma é levada, enfim. O Canadá fez uma lição de casa. Infelizmente, foi agora atingido por isso. É uma cidade minúscula, parece que tem 2.500 habitantes, no meio das montanhas rochosas. Sabe aquele lugar onde você não imagina que haja um grau de desespero desse tamanho
mas acontece. Vamos ter que acompanhar. O que faz com que o impacto na sociedade seja ainda maior, né? É. Porque 10 pessoas numa cidade de milhões é uma coisa, 10 pessoas numa cidade de 2.500 é outra. E, assim, a mim chama atenção em ser no Canadá, porque não são as mesmas leis, como você está dizendo, de liberdade total de uso de armas, como existe em alguns estados dos Estados Unidos. Nem em todos. Em todos você pode comprar arma, mas nem em todos tão fácil quanto no Texas, por exemplo. Mas Canadá não é Texas e Canadá não é Estados Unidos. E as motivações que fizeram dessa particularidade que a Laura estava destacando. Não é normal, não é comum, não é corriqueiro e chama muito mais a atenção do que, eu não vou dizer pelo crime em si, porque o crime matou pessoas e isso é que chama a atenção e é isso que entristece. Mas o fato de ser uma mulher também singulariza muito esse caso e a gente precisa olhar aqui para entender de fato o que aconteceu. É um episódio que está marcando a história do Canadá. O prefeito é uma cidade tão pequenininha que o prefeito declarou que ele conhecia todas as vítimas. Entende? Puxa, uma cidade minúscula, que todo mundo se conhece. Imagina, a cidade é do tamanho de uma escola, né? Sim. 2.500 pessoas, então, todo mundo se conhecia. Então, imagina o luto, a dor e tal. Mas essa coisa de ter sido cometido por uma mulher, para mim, é uma coisa que perturba muito essa narrativa. E conforme agora a gente vendo as imagens, a gente consegue entender o que vocês estão colocando como cidade pequena, de fato, a questão do prefeito conhecer todo mundo, uma cidadezinha que fica entre montanhas rochosas, enfim, a gente consegue entender agora, tendo visto as imagens. Mais cenário internacional, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse ter escapado de uma tentativa de assassinato durante um voo de helicóptero na noite de segunda-feira, após alertas sobre um plano de organizações criminosas para atacá-lo. Petro relatou que o helicóptero não pousou no local previsto, em Córdoba, por temor de disparos e que acabou sobrevoando o mar por cerca de 4 horas até chegar em segurança em um outro ponto. O presidente afirmou que nos últimos dias recebeu avisos de que poderia ser alvejado. Ele disse que teme que organizações envolvidas com tráfico de drogas o tenham como alvo desde que assumiu o mandato em 2022. O relato acontece em meio a um aumento de violência no país há 3 meses das eleições presidenciais, nas quais Petro não pode mais concorrer à reeleição. Vamos ver. Eu tenho que confessar aqui, decirlo, que vengo em 2 dias, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten. Por eso anoche no pude llegar 2 horas, porque no podía aterrizar en donde dije que había que aterrizar, pero ni siquiera los donde tenía que aterrizar prendieron luces. En cambio, por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar, porque tenía que el helicóptero lo iban a disparar, con mis hijos también, y hice lo que sé hacer. Entonces cogimos mar abierto 4 horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué, y vengo así. Essa declaração, então, de Gustavo Petro em relação a esse possível atentado sofrido pelo presidente. Petro, que inclusive esteve recentemente nos Estados Unidos, em encontro com o presidente Donald Trump. Na ocasião, a gente discutiu sobre como tinha sido um encontro a portas fechadas, em que a gente nem soube com profundidade qual foi o tema dessa discussão, né? Mas agora surge, então, por parte dele mesmo, essa denúncia de atentado contra a vida do atual presidente num país que está às vésperas também de um processo eleitoral. Laura. Mas a gente pouco soube do que tinha sido tratado nesse encontro Trump-Petro, mas a gente soube que a questão do combate ao narcotráfico foi um ponto importante. E talvez essa questão do combate ao narcotráfico tenha desagradado, as decisões tomadas ali tenham desagradado mesmo aqueles grandes cartéis criminosos que operaram, e que o mais famoso de todos era o do Pablo Escobar, né? Pode ser que tenha desagradado esses poderosos cartéis que grande parte foram desativados. O próprio cartel do Pablo Escobar foi desarticulado, mas outros sobrevieram. Então, é possível mesmo que tenha sido, que a gente tenha uma banda criminosa ali da Colômbia querendo exterminar o Petro. Eu acho que tem lógica imaginar que
ele possa ter sido ameaçado mesmo por esses criminosos aí. Eu estou pensando aqui, na Colômbia tem uma circunstância nessa coisa de grupos criminosos que você tinha os guerrilheiros ligados a ideologias. Depois você tinha bandas criminais que, de certa maneira, em alguns casos, se ligaram a grupos guerrilheiros para manutenção da economia e que em outros aspectos se beneficiou desses grupos na sua atividade criminosa. Você tem o Exército Nacional. E você tem um treco no meio que são os grupos paramilitares, que eram uma mistura de tudo isso. Eram ex-militares, muitos deles ligados a tráfico, outros tantos ligados à ideologia, até ex-guerrilheiros que se transformaram numa banda, no meio, como eles chamam lá, que fala com os três grupos ao mesmo tempo. Quer dizer, é difícil você não levar em consideração que esses grupos se interconectam ou, se não os grupos em si, há integrantes que circulam entre eles. Faz com que a coisa seja mais gelatinosa e sempre mais complicada, independentemente do tempo ter passado, né, e de muito daquela coisa dos cartéis de tráfico de drogas não existirem mais e também das guerrilhas terem arrefecido quase que no limite do zero, mas sim, sempre com um grau de tensão no ar que permite a gente acreditar que pode estar dizendo que foi um tipo de ataque, só que pode ter sido feito por outro grupo. Também há de se investigar bem para ver o que houve. Seguimos acompanhando. Deixa eu trazer agora notícias sobre a faixa de Gaza, sobre palestinos e Israel. Notícia do jornal israelense Haaretz. Um projeto de lei sobre pena de morte prevê a execução para palestinos e a prisão para israelenses por crimes idênticos. Especialistas jurídicos que participaram de um painel do parlamento israelense sobre essa legislação, incluindo representantes do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa, se opuseram à redação desse projeto de lei. Eles alertaram que várias de suas disposições são ilegais e acarretam graves implicações internacionais. Esse projeto é patrocinado pela extrema-direita israelense. A visão mais recente prevê a pena capital para palestinos condenados por atos terroristas que resultem em morte, mas permite que cidadãos israelenses condenados pelo mesmo crime sejam sentenciados à prisão perpétua. Meu brinco caiu. No meio desse puta baita assunto, essa baita notícia mas chocante. Você também não podia fazer de conta que nada tinha acontecido. Exato, caiu, todo mundo viu, né? Então, gente, chocante. Eu vi muita gente denunciando como isso configura apartheid, no caso, não? Racismo? Racismo, sim. É incrível. Não, Israel é tão chocante mesmo a obscenidade com que eles assumem, né, uma pauta obviamente racista, escandalosamente racista, né? Então, eu acho que está na hora da gente pegar e dar o nome para as coisas. O que tem em Israel é um Estado pária mesmo, é um Estado à parte de tudo que foi consensado, né, pela civilização humana depois da Segunda Guerra Mundial. E é incrível, né? Quer dizer, um povo tão devastado pela experiência do racismo durante o nazismo, tenha a coragem, né, de aprovar uma coisa como essa, né? Quer dizer, que obviamente, há dois tipos de seres humanos para a extrema-direita israelense, né? Tem os seres humanos que esses são humanos mesmo, cuja vida a gente vai preservar, que são os nossos, e tem os outros, que são os palestinos, e não tenha dúvida, não é só palestino, é quem não for judeu. Vamos, porque há uma questão que é essa ideia do não judeu, que isso é uma coisa muito enraizada dentro da sociedade
israelense. Sim. Então, eu acho que é uma pena, é uma tristeza. E digo mais, olha, é uma tristeza você ver o judaísmo sendo jogado nesse tipo de latrina. Judaísmo esse que deu para nós a Rosa Luxemburgo, que deu para nós o Marx, que deu para nós o Lenin. Ou seja, a esquerda, ela foi forjada nos melhores valores do judaísmo. Eu não tenho dúvida sobre isso, e eu ouvi isso de um padre católico da Teologia da Libertação, porque eu comentei com ele, falei, padre, é tão parecido o discurso da Teologia da Libertação do discurso de esquerda. Ele falou, é porque o discurso de esquerda foi todo ele pautado no judaísmo mais generoso, que foi o que gerou também o cristianismo. Eu achei linda essa interpretação. E é isso, quer dizer, a esquerda tem na sua memória afetiva, a Rosa Luxemburgo, eu estava lendo um texto agora maravilhoso, eu já falei sobre ele, Homens em Tempos Sombrios, em que a Hannah Arendt fala sobre a Rosa Luxemburgo. E ela fala, a Rosa Luxemburgo era singular no afeto, porque ela tinha essa coisa dessa humanidade judaica. E você vê os caras fazendo isso, jogando no lixo essa enorme tradição humanista que o judaísmo representa. A gentalha de direita, extrema-direita, é a característica que sobrepõe a qualquer outra nesses seres humanos. Qualquer outra. É religiosidade, é origem, é gênero, é raça, é orientação sexual. Se o sujeito ou a sujeita é de extrema-direita, faz parte da mesma caterva, e esses valores se sobrepõem a quaisquer outros. É o que a gente está vendo aqui. E ainda puxam a cartada da antissemita. Não, senhor e não, senhora. Aqui não tem nada a ver com usando uma linguagem de hoje em dia, com esta camada da discussão. Porque tudo que esta gentalha da extrema-direita, todos e todas, fazem prevalecer estas suas características sobre todas as demais. E é a partir destas características que tomam as suas decisões, que impõem os seus pontos de vista e que querem que a todos nós sejam impostos. E aqui, repito, não é a religião, não é o jeito de viver, não, é tudo. Tudo, sobrepõe a tudo, cobre todo o restante. Então, a ser combatida é a extrema-direita. A ser combatidos são os fascistas, são os seus similares. O resto é tudo, fica tudo encoberto por essa capa horrorosa que é a extrema-direita. Perfeito. Aliás, pesquisa rápida aqui, viu? Quando a gente fala sobre extrema-direita israelense apoiando um projeto como esse, a gente está falando do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A gente está falando de nomes que a gente já conversou aqui bastante sobre. Itamar Ben-Gvir, que é o atual ministro de segurança do país. O Itamar Ben-Gvir, quer ver o que ele já falou? Por exemplo, que palestinos presos deveriam ser mortos com tiro na cabeça. Sugeriu a execução de detentos como uma solução para a superlotação de presídios. Declarou que seu objetivo é piorar a condição de prisioneiros do sistema penitenciário israelense. Outra figura da extrema-direita israelense é Smotrich, que é o ministro das Finanças. Smotrich, a gente já trouxe aqui antes, foi ele quem disse que a fome em Gaza podia ser justificada e é moral. Ele disse que queria apagar a faixa de Gaza. Em 2025, apresentou planos para a anexação da Cisjordânia e descreveu a faixa de Gaza como uma mina de ouro imobiliária. A gente sabe quem também está alinhada com esse plano, né? Então, é essa que é a extrema-direita israelense que hoje defende um projeto como esse. Infelizmente, é quem está no poder de Israel. São essas pessoas. Então, só para que a gente saiba o que é Israel nesse momento. Quando a gente fala o governo israelense, são justamente essas pessoas. Vou seguir aqui, trazendo mais notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
Ele vai receber... Não vou falar sobre isso agora, porque isso eu vou deixar para a gente discutir depois com o professor Legiane Mirhan. Eu quero trazer outras notícias. Por exemplo, quero falar sobre como a gente descobriu hoje quem vai ser a grande apresentação, quem vai fazer a grande apresentação no Rio de Janeiro, aos moldes do que fez Lady Gaga no ano passado. Quem será a Lady Gaga desse ano? Eu já sei, vocês aí não sei. sabem porque vocês estavam aqui entretidos com outras coisas. Estou perguntando genuinamente. Shakira. Gente, Shakira! Nesse momento em que a gente está exaltando a América Latina, América Central, enfim, ela é uma grande representante do que são os povos aqui da América Latina. Pensou Shakira cantando Waka Waka em Copacabana? Tu imagina? Será extraordinário. Vai ser muito bacana. Pertinho de Copa do da Mundo? carreira da Shakira. Nossa, mãe, mas vai cair tudo lá no Rio de Janeiro. Não, vai ser legal pra caramba, viu? A cantora colombiana Shakira foi confirmada como a grande atração do projeto Todo Mundo no Rio em 2026. Ela vai comandar o mega show gratuito numa praia de Copacabana, dia 2 de maio, viu? Esse espetáculo, previsto para começar às 9h45 da noite, deve reunir mais de 1 milhão de pessoas na orla. A apresentação integra a série de eventos que transformou Copacabana em palco de algumas das maiores performances pop do mundo nos últimos anos. Após receber Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025, o projeto mantém a aposta em artistas de alcance global, dessa vez com uma das maiores estrelas latinas da música internacional. Só mulheres, hein? Só mulheres, Só isso. mulheres, E vem na esteira, né? Eu imagino que essa negociação estava sendo realizada antes do show agora de Bad Bunny no Super Bowl, mas levantou essa fervura, né? Então, é de exaltação para o que a gente está vivendo. Ela estava no show do Bad Bunny? Acho que estava, né? Acho que ela estava, não tem... Não vi, mas ela sempre Lady Gaga, sim, estava. Isso, se apresentou juntamente, né? Muita gente, inclusive, chegou a questionar por que Lady Gaga e não, por exemplo, Shakira ou uma Jennifer Lopez, enfim. Jennifer Lopez apoiou pela internet também. Sim. Outras divas e divos lá estavam naquela festa lá, porque o Bunny estava em cima e embaixo estava uma festa acontecendo. Isso. E lá estavam várias das estrelas latinas. Demais. Mas e o nome é sensacional, né? Porque é espetacular mesmo. Todo mundo no Rio, todo mundo quer ir para o Rio. E é o mundo inteiro olhando para o Rio de Janeiro, porque é uma grande estrela mundial. Me chama a atenção só que vai ser no dia 2 de maio, depois do 1º de maio, que vai ser uma data bastante importante politicamente também, né? Bem, mas eu não sei se é feriado, quer dizer, feriado todo ano feriado todo ano, não sei se tem cai emenda, em dia né? de emenda. Eu imagino assim, vamos ver aqui, vejo rapidinho. Dia 1º de maio não é sexta-feira, esse é no sábado. Então é no sábado. Mas é uma emenda. É uma emenda, É emenda. sim. O Rio de Janeiro exatamente. estará naturalmente mais cheio por causa do Exato. feriado. Bacana. Você é fã de Shakira? Não vai nem comentar, Laura. Não, eu gosto da Shakira. Eu assisti o show dela na África do Sul. Ah, que legal! Quando teve sim. o Waka Waka mesmo. Copa do Mundo, né? Foi demais, foi muito legal, eu gosto dela. Agora estou pensando como nós estamos, como a gente está... acabou a pandemia mesmo, né? Porque Sim. agora é só espetáculo com mais de 1 milhão de... Sim. É incrível. As pessoas estão tomando as ruas, né? As pessoas voltaram para as ruas. Você Isso. viu o bloco da Ivete? Foi uma Então. loucura, né? Que também, mais de 1 milhão de pessoas. Então, acho que é isso. Pandemia acabou, nós estamos retomando, né? Sim. A festa, retomando a alegria e alegria é de esquerda, né? E ela enfim, virou, para além de ser um símbolo da latinidade, que já era em 2010, depois da tormentosa separação dela do Gerard Piqué, né, o jogador do então Real Madrid. A música que ela fez. Ela fez uma música dando tchau pra... Vai ser um showzaço mesmo, vai ser muito demais. divertido. Vai ser uma exaltação dessa mulher que é representante do que é ser latina. Laura Edu, muito obrigada. Até amanhã. Beijo pra vocês. Até amanhã, né? Latinos. Até. Vamos voltar para o cenário internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai receber nesta quarta-feira o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca para discutir as negociações com o Irã. Netanyahu deve pressionar Trump a ampliar as conversas com o Teherã para incluir não só o programa nuclear, mas também limite ao desenvolvimento de mísseis balísticos e ao apoio a grupos militantes na região. A reunião ocorre em meio às negociações diplomáticas entre Estados Unidos e o Irã, incluindo rodadas de diálogo indiretos em Omã
e a presença militar americana elevada ali no Oriente Médio. Trump já sinalizou que qualquer acordo com o Irã precisa garantir a ausência de armas nucleares. Teherã quer manter o programa nuclear para uso em geração de energia. Vamos conversar sobre tudo isso com o sociólogo, professor, analista internacional, Legene Mirhan. Olá, professor, tudo bem por aí? Olá, querida Thalita, queridos telespectadores da TVT. É bom que a gente fale do Irã hoje, porque o Irã hoje está em festa, Thalita. Hoje é o dia da pátria. Hoje eles comemoram o chamado 22 de Bahman. Bahman é um mês do calendário lunar, que é o calendário islâmico iraniano, né? Eles seguem o nosso calendário ocidental, mas eles têm também o calendário deles lunar, né? E o que aconteceu no Irã dia 11 de fevereiro de 1979? Foi o ápice de um processo revolucionário que começa no dia 1º de fevereiro, quando chega de um exílio de 14 anos o Ayatollah Khomeini, né, que governou o Irã durante 10 anos, até morrer em 1989, governou como líder espiritual, né? Quem era presidente era eleito pelo voto direto como presidente. Ele é um líder espiritual, né? Mas com muita influência no país. E o Irã está vivendo hoje um drama muito grande, ao mesmo tempo que o país está em uma grande festa, povo e governo irmanado, o Irã está ameaçado de ser atacado. A manchete da Thalita, neste momento, do maior jornal de Israel, estamos vendo aí essas são imagens de arquivo. Esta audiência que você já anunciou, né? O Netanyahu será recebido, agora são 12 horas e 8 minutos, daqui a 52 minutos, às 13 horas, horário de Brasília, mais 3 horas, horário de Londres, 16 horas, horário de Londres, GMT, né, Greenwich Meridian Time, né, que é a hora mundial, ele vai ser recebido na Casa Branca. Thalita, é a 6ª vez que este senhor, um proto-fascista, será recebido em 13 meses de governo. Fale para mim, Thalita, se você conhece algum chefe de Estado, ele é chefe de governo, primeiro-ministro, que foi recebido não 6, nem 5, nem 4, nem 3, nem 2, só uma vez. O presidente Lula, nenhuma ainda, em 13 meses de governo Trump, foi recebido. O do Canadá, uma vez. Da África do Sul, uma vez. Este senhor que faz um genocídio lá com os palestinos, será hoje recebido daqui a 51 minutos agora, pela 6ª vez. E sabe qual é a manchete do Haaretz? Ele quer o bombardeio ao Irã. O Trump está resistindo. Não porque o Trump não queira, o Trump também quer, né? Mas o Trump está resistindo por causa, já comentamos aqui, a pressão dos países árabes e da Turquia. Uma guerra ali, mesmo o Irã não fazendo fronteira com nenhum desses países do Oriente Médio, ali tem um mar, né? O Golfo, chamado Golfo Pérsico, que é o mar, né? Ali tem um mar que separa, não tem fronteira. Então, uma guerra ali é uma guerra espacial, uma guerra aérea, não é? Mas eles estão dispostos a atacar. Você sabe que agora o Trump já tem um navio, um porta-aviões ali, chamado Abraham Lincoln, e agora ele está cogitando mandar o segundo porta-aviões. Eu fui pesquisar, o mais cotado para ser deslocado para lá é o George Washington. Cada um desses porta-aviões transporta 70 aviões, pode levar até 90, mas eles preferem 70 para não estressar muito os marinheiros que operam, né? Então, qual a intenção de alguém que estaciona 140 aviões ali no Golfo, nas costas do Irã? Essa pessoa quer conversar e negociar? Não, não quer negociar. Bom, mas os Estados Unidos está cedendo às pressões e não
né, estão segurando um ataque, estão dizendo que querem negociar. O Irã está pautando o assunto, só quer falar sobre acordo nuclear, mais nada. Os Estados Unidos querem acrescentar nessa pauta os mísseis. Quantos mísseis? Qual é a capacidade disso? Até que poder de fogo vocês podem. Não, o Irã falou: não, esse assunto nós não vamos conversar. Se é isso, então nós vamos suspender. O Irã é um país soberano, ele é dono do seu destino e só aceita discutir um ponto de pauta, né? Bom, então a pressão está surtindo efeito, mas o que vai fazer Netanyahu lá na Casa Branca? Vai exigir o ataque ao Irã. Por quê? Porque o Irã, desde dia 11 de fevereiro de 1979, quando os muçulmanos xiitas tomaram o poder e fugiu do país Shapur Bakhtiar, Bakhtiar era o primeiro-ministro fantoche que o Shah Reza Pahlavi, que já tinha fugido, deixou lá governando, entre aspas, ele já tinha então fugido lá no dia 10, na véspera, ele então, aí assumiram o comando do país os revolucionários xiitas, né? Khomeini e os seus aliados, alguns até eram até de centro-esquerda, depois a esquerda acabou se afastando, mas não é nosso foco aqui, não vou falar dos rumos da Revolução Iraniana, né? É o importante saber que eles estão em festas hoje e a Revolução já dura 47 anos, né? Bom, o Irã, para Israel, é o maior demônio, precisa ser destruído. Os Estados Unidos estão resistindo, mas por que tanto que você quer assim atacar? Não, não é só atacar que eu quero. Eu quero que você destrua o Irã, eu quero que você decapite todo o governo e eu quero que você mude o regime. Então é mudança. Então eles estão que o Netanyahu está indo para Washington nessa sexta vez. Claro, as outras vezes foi para pegar apoio para continuar o genocídio nos palestinos, que nós vamos falar daqui a pouco. Olha aí, essas imagens são muito bonitas, né? Então, esse é o presidente Pezeshkian, né, que está dizendo que nós vamos resistir, estamos abertos ao diálogo, queremos as conversas, mas estamos prontos para responder qualquer ataque. Então, nós estamos aqui essa semana, vamos ter novidades. Ou definitivamente vamos instalar uma negociação, uma conversação, ou definitivamente o Donald Trump vai ceder. Esse livro fica exposto aqui, né? O Lobby de Israel. E aí a tese desse livro é isso: quem manda em quem? Israel manda na política externa dos Estados Unidos. Então pode ser que surta efeito esta viagem, a sexta, surta efeito esta viagem e Donald Trump acabe cedendo e faça o bombardeio. Aí, Thalita, nós vamos ver aquele Oriente Médio vai pegar fogo, porque a resposta de junho do ano passado, na chamada Guerra dos 12 Dias, você vai achar que aquilo lá foi uma guerra de crianças, porque o Irã está pronto para atacar os principais centros estratégicos de Israel para destruir toda a sua infraestrutura, inclusive os chamados centros de dessalinização da água do mar e os centros de geração de energia elétrica. Vai deixar Israel às escuras, não vai fazer ataque à população civil, mas há quem diga que se algum desses ataques, ele vai atacar as bases americanas, norte-americanas, no Oriente Médio, mas há quem diga, se nesses ataques a essas bases norte-americanas morrerem americanos, é possível que haja uma crise muito grande nos Estados Unidos, porque quando morrem soldados, quando morrem estadunidenses, aí a coisa lá fica bem complicado, né? Porque enquanto não morre ninguém, eles são os donos do mundo, são os senhores do império, né? Então o Irã vai proceder a uma reação jamais vista. Eles têm o maior arsenal de mísseis que alcançam entre 5 e 8 mil quilômetros, ou seja,
aquele mapa de Israel que a gente vê, aquele mapinha, né? Até a ponta de baixo que fica ali, que já dá ali para o Golfo de Aqaba, né? Ali na pontinha do Mar Vermelho, eles podem pegar qualquer ponto de Israel e podem pegar qualquer uma das bases militares dos Estados Unidos que ficam naqueles 6 países que banham o lado de cá do Golfo, né, que são os países árabes, né? Então são consequências imprevisíveis. Eu torço para que isso não aconteça, mas se acontecer, sinceramente, eu evidentemente não ficarei neutro. O Irã tem todo o direito. Aqui, ó, eu ontem entrevistei um sheik iraniano da mais alta hierarquia e li aqui qual é o artigo do Alcorão. O Alcorão, para eles, é um livro sagrado, evidentemente, é a palavra de Deus. E aqui está escrito muito claramente: Deus não tolera os agressores. Deus é contra. Porém, se você for agredido, você tem todo o direito de responder. Então, o Irã jamais tomará nenhuma iniciativa de agredir. Isso é o princípio do Islã. Está lá no livro. Mas se for agredido, vocês verão os portais do inferno, como é que vão abrir esses portais. Então, nós vamos torcer para que não aconteça esse ataque que o Netanyahu está exigindo. Trump está resistindo para não fazer o ataque. Eu torço para que ele continue resistindo e não faça o ataque. Professor, eu vou trazer agora 2 notícias relacionadas a Israel para que a gente possa comentar um pouquinho essas situações. A primeira é uma fake news que está sendo desmentida pela Venezuela. Venezuela desmente novas notícias falsas sobre o suposto envio de petróleo para Israel. Quem falou sobre esse assunto foi o Miguel Pérez Pirela, vice-presidente de Comunicação e Cultura do país. E ele disse se tratar de uma notícia falsa divulgada pela agência norte-americana Bloomberg. O texto afirma que a Venezuela estaria enviando um primeiro carregamento de petróleo bruto para Israel em anos após a captura de Maduro. Esse artigo sustentava que esse suposto carregamento seria processado pela refinaria Bazan Group, apresentando uma narrativa destinada a comprometer a estabilidade, a soberania e a paz da nação sul-americana. E daí chama de notícia falsa. Inclusive relembra que a Venezuela rompeu relações diplomáticas com Israel em 2009, ainda durante o governo de Hugo Chávez, como uma forma de protesto contra a Operação Chumbo Fundido, executada pelo regime sionista em Gaza. Então tá aí, acho que é importante a gente desmentir, porque foi uma notícia compartilhada com muita revolta por parte da esquerda quando saiu na Bloomberg, essa agência britânica de notícias. É uma agência que está a serviço do imperialismo, é uma agência que divulga mentiras com algumas pitadinhas de verdades. A maioria das notícias, entre aspas, são mentirosas. Como você já noticiou, a Venezuela rompeu relações diplomáticas com o Estado sionista de Israel desde 2009. Portanto, já se vão 17 anos de rompimento de relações. Não tem, as embaixadas estão fechadas, são países terceiros que tratam, isso é muito comum na diplomacia, né? Então, a Venezuela delega para a Noruega tratar de assuntos que algum venezuelano que mora lá em Israel, ele procura a embaixada da Noruega para resolver algum problema, né? Então, às vezes, é indireto, né? Não há relações, não há embaixadores, não há nada. Acho que já até não tem mais nem a sede já não tem mais nem sede, já entregaram o prédio, etc., né? Então, não tem mais nada. Porque, às vezes, você fecha a embaixada, como os Estados Unidos fechou em Cuba, na época que não tinha, o Obama reabriu, né? Mas eles ficavam lá, 2, 3 funcionários, cuidando de alguma coisa, limpeza, alguma burocracia, etc. Não, mas lá, acho que nessa altura não tem mais nem a sede, né? Então, você veja, é uma mentira deslavada, né? A Venezuela hoje, são
13 países no mundo só, viu, Thalita, que não reconhece Israel, viu? Venezuela, Bolívia era um deles, agora esse governo que ganhou da direita já restabeleceu relações, mas são poucos aí os países que têm a dignidade. E o Irã, que encabeça esses países, né? O ódio de Israel ao Irã, porque o Irã, a revolução do Irã teve duas características centrais. Primeiro, é a marca do anti-imperialismo. Eles lutam contra o imperialismo estadunidense. A segunda marca é a marca mais importante. É uma revolução anti-sionista. Eles odeiam o sionismo, não odeiam o judaísmo. Ao contrário, o Irã tem 15 mil judeus que moram lá que gostam muito do governo dos ayatolás, vivem bem, tem deputado no parlamento, eles se sentem iranianos. Acima de serem judeus, eles são iranianos. Eles, não vou dizer o termo adoram, mas eles gostam muito do governo iraniano. Aqueles judeus do Irã, são anti-sionistas. Eles não reconhecem Israel, como uma parte dos judeus do mundo também não, mas são minorias. O mundo, é claro, eu reconheço isso. Então, é uma situação paradoxal que nós vivemos, né? Essa mentira sendo divulgada, a Venezuela é um dos poucos países que não reconhece Israel, né? Uma correção, a Bloomberg é americana, não britânica, como eu afirmei aqui, tá? A Bloomberg é uma agência de notícias americana. Tudo da mesma laia. Se mantém a leitura de realmente imperialista, né? É isso. Uma outra notícia ainda relacionada a Israel, mas agora a gente foca em Gaza e na Palestina, professor, é essa aqui que está no Brasil de Fato. Possível uso de arma por Israel para evaporar palestinos é um grave crime de guerra e exige investigação, aponta especialista. Uma investigação da Al Jazeera indicou a utilização de armas termobáricas que criam uma bola de fogo em um efeito de vácuo. E com isso, cerca de 3 mil palestinos simplesmente evaporaram, desapareceram. Os vestígios coletados são a partir de gotas de sangue, por exemplo, mas não existem os corpos desses mortos palestinos por Israel. Eu fui pesquisar, eu não sou especialista em armas nem militar, mas como eu me considero um curioso de muitas áreas da ciência, tipo um polímata, né? Não existe arma que faz desaparecer, evaporar corpos, né? O que existe é essa arma termobárica, ela produz uma chama no corpo, produz um certo vácuo e carboniza o corpo de tal maneira que vira um pó assim, mas não desaparece completamente. O que eles falam, a dificuldade das famílias é que não há corpo para você enterrar. Então, por isso que você considera desaparecido, porque o que tem ali são algumas cinzas. Mas diferente do Arquivo X ou aqueles antigos Além da Imaginação, ficava só uma mancha no solo, né? Essas armas não são exatamente assim, mas são as piores armas de destruição de pessoas, porque existem armas que destroem patrimônios. Estas armas não destroem patrimônios. Estas armas destroem pessoas, elas criam vácuos e chamas em torno de corpos. Então veja a tecnologia da morte, ela preserva patrimônios, mas destrói corpos, de tal maneira que o que resta destes corpos é quase impossível você fazer um enterro decente da pessoa. É como se ela tivesse evaporado, mas sobram ali pequeno monte de cinzas. A que ponto chega essa maldade? Maldade é um termo muito... crueldade, não sei que termo usar, né, para isso que Israel faz com o povo palestino. Então, esses 3 mil desaparecidos estão nesse sentido. Não há corpos para serem enterrados, apenas cinzas que sobraram deles, né? É isso, desumanidade talvez, né? Mas nada novo. É o que a gente vem denunciando desde o início desses ataques e desse genocídio na faixa de Gaza, infelizmente.
Professor, é isso. Muito obrigada. A gente volta a se encontrar na segunda-feira com expectativa de nenhum ataque por parte dos Estados Unidos ao Irã, né? Um beijo para você, professor. Um beijo. Tchau, tchau. Até. O presidente Lula lança nesta manhã um pacote de 5,7 bilhões de reais para investimentos em aeroportos. Essa ação contempla terminais de São Paulo e outros 3 estados. O foco dos investimentos é elevar a capacidade operacional do sistema aeroportuário. Vamos dar uma olhadinha? Quem fala neste momento é o ministro de... Como chama essa pasta? Ministro de Aeroportos e tem uma outra palavra. Enfim, mas vamos lá, vamos ouvir o que ele está falando. Mercados com o mundo, que é fundamental para o setor portuário e para a indústria brasileira. O presidente Lula colocou o Brasil nessa grande agenda do desenvolvimento com a Ásia, com a Arábia Saudita, com a China, com o Japão, com esses novos mercados e agora com essa química que rolou do senhor com o presidente Trump, os Estados Unidos agora voltou a procurar ainda mais o Brasil. É isso, presidente, eu não tenho dúvida que o senhor tem dado uma bela contribuição ao país e o senhor tem nos deixado avanços civilizatórios para que a gente possa cada vez mais sonhar com um Brasil mais justo, mais humano, mais solidário e um Brasil dos brasileiros. Parabéns a vocês. E foi o ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, falando neste momento ao lado do presidente Lula. Olha o Lula aí participando, então, desse evento, anunciando investimentos em aeroportos de São Paulo e outros 3 estados. Provavelmente, se Lula for falar, vai ser mais ao final do evento, e a gente traz essa atualização no segunda edição, às 16h com o Dom Ernesto por aqui, tá certo? Agradeço a sua companhia. Quem está comigo agora até aqui o final? Deixa eu ver aqui. Eu tô com Pedro Castro, Adão Cecílio Lima, Emir Elias sempre por aqui, um beijo, Ricardo Albuquerque também, Carlos Prati, pessoal, muito obrigada pela companhia. Eu fico por aqui, te espero amanhã, às 10h30 da manhã, com notícia, com análise, com informação, com Laura e Edu aqui sempre ao meu lado, tá bom? Beijo grande, até amanhã, tchau, tchau.